Então, meus queridos, você deveria fazer uma pergunta muito simples, né? Para esses cristãos, esses crentes, não é? Que estão aí buscando a Deus em um templo físico e dizendo que estão adorando a Deus. Mas na verdade, eles estão cultuando a quem? Será que eles estão cultuando a quem? Eu e você temos uma resposta dentro da Bíblia bem clara. Primeiro, querido, que os cultos eram procedimentos cerimonialísticos e eram compostos por vários rituais onde se apresentavam ofertas, não é? E se prestavam homenagens para uma determinada divindade. E isso era a maneira que os israelitas, né, utilizavam para demonstrar amor e adoração a Deus. Isso na antiga aliança. Você vai encontrar essa explicação de Paulo em Romanos capítulo 9. Aí você pode ler o versículo 1 ao 4. Os discípulos de Jesus, eles não precisavam mais realizar nenhum procedimento cerimonialístico e nenhum ritual de liturgia. Por quê? Porque o verdadeiro culto a Deus no Antigo Testamento era a vida de amor ao próximo. Por que eu falei Antigo Testamento? Porque Jesus, nos seus dias, ele veio cumprir a lei. Depois, no ano 70, acabou-se a lei, porque o templo ruiu, caiu. O templo, o que era o templo para os judeus? O templo em Jerusalém era como se fosse o STF no Brasil. Por que para descumprir a Constituição e fazer um novo estilo de governo, a primeira atitude, você sabe qual é, né? É você extinguir o representante máximo desse país. Então você só consegue impor um novo estilo de governo se você derrubar o guardador da lei. Uma hora eu vou fazer um vídeo melhor, duradouro, a esse respeito. Então, nos dias de Jesus, o verdadeiro culto já era para ser oferecido na vida do próximo. E essa obediência a Deus, ela dependia de você amar ao próximo como se fosse você mesmo. Por isso que está escrito: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como se fosse você mesmo. Ou seja, não há como você adorar a Deus de verdade se primeiro você não prestar culto na vida do próximo. Então, na nova aliança, ninguém precisava mais colocar uma roupa especial ou ir a um lugar específico ou fazer algum ritual para adorar a Deus. Porque o verdadeiro adorador, até dormindo, ele adora ao Criador. Como assim, Alberto? Explica isso.
Você passa o dia estudando a palavra. Claro que se você tem tempo. Você passa o dia estudando a palavra. Mas se você não tiver tempo para estudar a palavra, porque você está no emprego, está escalado, né, para trabalhar naquele dia, naquela hora, naquela noite, naquela manhã, naquela tarde. Mas se durante o dia você não foi a um templo físico, que você não precisa disso, mas você praticar um ato de bondade para com o seu próximo, segundo a Bíblia, você já prestou o verdadeiro culto a Deus. Você sabia disso? Por quê? Porque o verdadeiro culto, ele é racional. Romanos 12. Ele é um culto não de achismo. É um culto não de movimentos, não é? Físico. O verdadeiro culto, ele é oferecido na vida do outro. Então esta é a razão porque Jesus, ao encontro com aquela samaritana, João 4, 23 e 24, João disse que o verdadeiro adorador, ele adoraria, e já estavam no templo, que Jesus disse, ele adora em espírito e em verdade. Em Atos 40, capítulo 7, versículo 48 e 49, ali Estevão, antes de morrer, ele é claro que estava respirando já o suspiro da morte. Ele estava prestes a ser apedrejado. Ele disse que o Deus verdadeiro, o Criador, ele não habita em templo de mão de homem, feito por mão de homem, como se estivesse precisando de alguma coisa. Porque se o céu é o trono dele e a terra é estrado, lembra que estrado, ele é plano. Lembre-se que estrado, ele não é curvo. Lembre-se que estrado é o lugar onde Deus coloca os pés. Se o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés, Deus diz: que casa vocês podem me edificar? Você já viu um estrado curvo? Então, queridos, Paulo, quando ele chegou a Atenas, não é Antenas, é Atenas, no Areópago, lugar dos inteligentes, dos sabidos, dos caras top de linha no conhecimento, Paulo disse: olha, antes de eu chegar na cidade de vocês, eu percorri a cidade. Antes de eu chegar aqui no Areópago, eu percorri a cidade de vocês. E eu vejo que pela tradição de vocês, pelo tanto de altares que eu vi levantado, eu vi que vocês são religiosos pra caramba. Pra caramba. Mas tem uma coisa que eu notei, Paulo disse: vocês levantaram um altar para um certo Deus e vocês colocaram lá dizendo que ao Deus desconhecido. Mas mesmo esse Deus sendo desconhecido para vocês, mas vocês levantaram um altar para ele, significa que vocês são religiosos. Paulo disse: e é justamente esse Deus que vocês não conhecem, que eu fiz, mas que fizeram um altar para ele, que eu vou pregar para vocês. Aí Paulo disse: esse Deus que eu pregar para vocês, ele não habita em templo feito por mão de homem, como se estivesse precisando de alguma coisa, porque ele não é servido pelo homem. Aí vem a religião e atrapalha tudo. Impregnou na cabeça das pessoas que Deus requer de você dinheiro, requer de você sacrifícios, requer de você todo tipo de esforço que você puder fazer para que ele receba ou não o seu ou a sua adoração. Olha que mentira. A religião estragou tudo. Isso é mentira. Aí, queridos, você sabe o que a Bíblia ela diz com respeito a isso tudo? Que tudo que a religião nos ensinou, propaga até hoje e bota na cabeça das pessoas, é tudo engano religioso. Agora, sabe qual é a maneira exata de você adorar a Deus? Olhe para o seu lado.
Olhe para baixo de uma marquise. Olhe para baixo de uma ponte. Olhe o seu vizinho do lado da sua casa. Olha a pessoa que está necessitando. Veja se ele ou ela não é alguém que precisa da sua ajuda. E toda vez que você fizer um ato de justiça, você estará prestando um culto a Deus. E verdadeiro, tá bom? Aprenda isso. Se liberte da religião. Você sabe para que a religião serve? Para nada. Você sabe para que as denominações servem? Sabe? Para enriquecer os seus líderes, os seus fundadores. Agora, quem é que enriquece esse povo? Era eu, mas pode estar sendo você. Abra os olhos e dê valor à palavra de Deus, tá bom? Tchau, Deus abençoe.